Fala pessoal, beleza? Boa noite. Já final de tarde aqui, né? Mais um fechamento de mercado aqui para vocês. Hoje foi um dia bem interessante, tá? Um dia bacana da gente conversar. Teve um bom modo rompimento, né? Que fazia tempo que a gente não via assim, de maneira que nesses dias de lateralidade, né? No índice quanto no dólar, com uma movimentação bem ampla, tá? E é interessante a gente pontuar esses detalhes, né? Para você não ficar contra, né, pessoal? Tá? Se manter contra, né, um modo rompimento, se manter contra um canal estreito, tá? Para você se manter a favor, tá? A ideia do que falamos, né, no fechamento do final de semana, né, que aqui no semanal a gente estava longe das médias, né, e podia ter um retorno, né, tá sendo bem posta aqui, né, até o momento, né, tava bem longe da 9, tá aqui no semanal, né, normalmente quando o preço se afasta muito das médias ele acaba fazendo um repique, né, esse repique não quer dizer que vai reverter, né? Até então, para pensar, né, em reversão, a gente precisa primeiro pensar, né, no preço fazendo pelo menos uma troca de estrutura, tá? E aqui não há ainda, né? Aqui, na verdade, existe a possibilidade do preço ainda assim, né, sentir essa região aqui, ó, desses fundos, tá? Como uma região de troca de polaridade, né? Que aqui foi suporte, né, em determinado momento e agora pode vir a ser resistência, tá? Então o preço pode chegar nessa região, né, e voltar para sua movimentação inicial. É uma movimentação inclusive bem comum, né, rompimentos, né, de pivô acabar servindo, né, como resistência ou suporte. Aconteceu no índice hoje, né? Acho que até tem uma postagem lá no Instagram também sobre isso, do que eu mandei no grupo, tá? E vamos aqui aos 5 minutos, tá? Ou melhor, vamos aqui aos 60 minutos. Assim, a gente vê de maneira um pouco mais próxima, né? O que a gente havia falado, né, pessoal, no fechamento de ontem, né? Que se o preço viesse acima dessa máxima, né, ele teria, né, claro, maior possibilidade de levar o preço a níveis mais altos, né? Mas ele veio de uma vez, né? Ele acabou rompendo o topo duplo, né, e já tendo continuidade, tá? Entrou pressão compradora e o preço seguiu. E veio, inclusive, né, renovar a máxima de um topo um pouco mais antigo, né? Que é esse aqui, tá? Então você está num topo duplo aqui um pouco maior. Tá? E a estrutura mudou um pouco, né? Por quê? Porque agora você consegue ver, né, de maneira clara, você consegue traçar algumas linhas aqui também. Ó. E aí agora a gente se encontra, né, em um canal de alta. Claro que esse canal de alta também pode ser apenas uma bandeira de baixa, né, dentro dessa movimentação maior. Mas por hora, né, a gente se encontra em um canal de alta. Tá? E pode ser um canal amplo, né, por essa correção aqui. Ainda pode ter uma correção profunda aqui antes de vir, por exemplo, para um terceiro toque. Tá? Nessas regiões aqui, próximo da MM200, tá? Mas a partir daqui, né, lembrar de como que está o gráfico diário também, tá? Mas seguimos o preço, né? O ideal é que você siga o preço, porque você tem que seguir o preço por conta disso daqui, ó. Dias como o de hoje, né, você não pode ter viés, você não pode ter nada, né? Você tem que seguir o preço, se o preço mudar, você tem que mudar junto com o preço, você tem que ser flexível, né? Que se você não for flexível na bolsa, provavelmente você não vai ter uma carreira muito longa, né? Se você for daquele tipo de pessoa teimosa, que vê, por exemplo, o preço fazendo um rompimento e você, né, continua atuando contra, né, provavelmente, né, você não vai durar tempo suficiente, tá? Por quê? Porque não dá para ficar contra isso aqui, tá, pessoal? O dia de hoje, pessoal, ele abriu, né, dentro da movimentação anterior, né, então o que a gente pensou, né, hoje com o grupo ali, pela manhã, né, quais foram as ideias, né, é que qualquer movimentação dentro desse range aqui, tá, desse topo, né, com esse fundo, a gente ainda trata como lateralidade. E aí a gente teve uma boa barra de baixa aqui na parte da manhã, deixou um gatilho de venda, né, ela tem rompimento, então até poderia gerar uma entrada aqui, né, com stop aqui em cima e com alvo, né, no fundo dessa movimentação, né, já que eu tenho esse range aqui, né, tenho todo esse range aqui como um espaço de uma lateralidade. Quando que o preço poderia andar? Quando ele fizesse um rompimento,
dessa região, tá? Enquanto ele não romper essa região, você trata isso daqui como lateralidade. Por exemplo, você pode comprar baixo, você pode vender alto, tá? E aí, né, ele travou aqui nessa região, na nossa POC por volume, né? Que foi o fundo dessa região. Aqui veio abaixo, tá, do 61.8, até deu a ideia de que o preço poderia, né, vir testar níveis mais baixos aqui, inclusive apresentar esse rompimento, mas não foi o que aconteceu, acabou deixando um fundo mais alto, tá? E aí depois ele deixou outro fundo mais alto, e tivemos outra pocket por volume aqui, próximo dessa região aqui do dia anterior. Então entrou defesa, né, aqui nessa região e entrou defesa aqui nessa região novamente. E aí ele faz um pequeno pullback nessa região e aí, né, ainda conversando sobre gatilhos operacionais, né, que pelo que eu percebi, né, da galera ali gostou, né, barra de impulso, né, e gatilho. Aqui de novo, né, essa barra ela também rompe, tá, a mínima da barra anterior, essa barra aqui também rompe a mínima da barra anterior. Então elas demonstram interesse, né, são gatilhos com barra de interesse. Qual que é o problema dessa barra aqui? É que ela já está em cima da nossa POC suporte, né, pessoal? Então se o preço está vindo de cima para baixo, isso aqui é suporte. Se o preço está vindo de baixo para cima, isso daqui passa a ser resistência. Tá? E ela imprime resistência, né, e imprime suporte, né, principalmente quando você está dentro de uma possibilidade de lateralidade. E aqui as coisas mudaram, né, pessoal? Quando se fala em compra, né, essa barra aqui ela rompe várias máximas, né, e ela tem gatilho, então ela era um bom gatilho de entrada, pensando em quê? Pensando nessa região aqui no topo duplo. Só que isso daqui rasgou, né? Essa movimentação veio direta, tá? Então tivemos aqui outra barra, né, gatilho, certo? Já rompendo a nossa resistência, já acima do topo duplo, só que era uma entrada arriscada, né? Primeiro porque o seu stop tem que ficar aqui embaixo. Essa entrada aqui ela tem um stop melhor, né? Claro, tem um stop mais barato e tinha espaço. Aqui não, que já está na cara do topo duplo e na cara da resistência. Então aqui era um trade bem mais arriscado. E as barras, né, foram deixando, né, uma ideia de continuidade. Como assim uma ideia de continuidade? Uma barra de tendência, uma segunda barra de tendência. Né? Você pode ver gaps abertos, né, que é a característica do modo rompimento. Tá? E aí quando você tem 4 barras, né, as coisas mudaram aqui. Né? A pressão mudou. Olha o tamanho dessas barras, olha o tamanho dessas barras, olha o tamanho dos gaps. Os gaps são maiores que as barras. E essa movimentação aqui virou o que, pessoal? Virou um microcanal de alta. Microcanal de alta costuma migrar para canais estreitos, tá? Ou mesmo lateralidades, mas na maioria das vezes migra para canal estreito, tá? Microcanais. Isso aqui foi um microcanal muito forte, foi um modo rompimento muito forte, tá? Porque foi deixando gap atrás de gap, né? Esse modo rompimento, né, ele foi se estendendo. E aí ele vira um canal estreito aqui, quando você começa a ver barras de correção. E normalmente em canais estreitos, barras de correção, né, tem suas mínimas compradas, né? Então você tem sua correção comprada. Para quê? Para a continuidade da movimentação. Tá? E aí essa movimentação continuou, né, num bom deslocamento, tá, de alta. Ainda assim, depois que virou canal estreito, ainda subiu 1.600 pontos. Tá? Então foi realmente uma movimentação muito, muito boa. Como a pressão foi muito, muito forte, né, pessoal, normalmente isso daqui se converte em lateralidade, tá? Porque é uma forma de distribuição. É muita pressão, tá? Ou até mesmo uma nova forma de acumulação, né? Para quê? Para ter rompimento e continuidade de alta. Ainda fiz um trade aqui na parte da tarde, né? O que era a ideia, né? E aí é interessante trabalhar a ideia de MTR com vocês. Aqui, né, foi o primeiro gatilho de venda que teve no dia, tá? Foi uma boa barra, ela rompe mínimas anteriores, tá? Mas não desenvolveu. E aqui ainda assim você seria o primeiro a vender, tá? Por quê? Porque até então, pessoal, se você analisar a estrutura, né? E qual que é a ideia, né, aqui, de você analisar a estrutura? É que aqui, ó, na parte da manhã, enquanto era estrutura de baixa, como assim estrutura de baixa, Luciano? O preço abre, certo? E a primeira coisa que você consegue ver aqui é a estrutura do dia. Olha, ele faz uma mínima, quando ele sobe não sobe tanto. Então aqui era a máxima do dia, dentro do intraday. E aí ele faz uma correção. E o que você espera? Que ele possa corrigir para ele vir a níveis mais baixos, né? Que essa é a estrutura de baixa natural. Então é interessante, né, você estar pensando em buscar por venda até essa barra. Né? Essa barra ela rompe máximas e fecha como uma boa barra de tendência. Então essa barra aqui ela acabou demonstrando esse pullback, né, que ele acabou realizando em cima da nossa POC aqui. Tá?
e a barra seguinte confirma nessa movimentação. Depois as barras seguintes confirmam mais ainda, né? E aí depois disso daqui vira uma estrutura de alta, claro, né? Aí você não tem mais preço renovando mínima em momento algum, tá? E aí acho que compensa eu deixar aqui assim, e aí ele faz um topo, ó, depois ele faz outro topo, e aí ele faz uma mínima, aí ele deixa uma mínima mais alta, um topo mais alto, né? Já tínhamos aqui uma, duas, três puxadas, né? Visual, porque se você liga aqui, você teria que fazer um bom overshoot, tá? Nessa movimentação. E aí, depois disso daqui é que veio, depois de três puxadas, né? É que veio uma correção um pouco mais profunda, onde tivemos aqui, né? Gap de média, tá? Aqui, ó, eu tenho uma barra abaixo da 20, acredito que aqui já tem um gap de média. Depois ele vem a níveis mais baixos, né? O que é o gap de média? Né? Duas barras fechando abaixo da MM20. E aqui ficou a possibilidade dessa movimentação de alta ser MTR, né? O último suspiro dos comprados. Né? A ideia é de uma boa realização de lucro. Isso daqui pode falhar em qualquer ponto aqui, tá? Poderia ter subido mais, poderia fazer um topo duplo, poderia fazer até um topo duplo mais alto. E ainda assim, né, ser um MTR. E às vezes é uma movimentação bem longa, tá? Às vezes essa movimentação vai ser continuada para o dia seguinte, tá? Numa forma de distribuição, e quando romper, né, você tem a possibilidade de movimento projetado. Se romper para baixo, né, se romper para cima, né, movimento projetado. E aí, qual foi a ideia? Né? Foi vender, né, aqui, leve, né, tá? Para poder gerenciar essa movimentação. E aí, lá no grupo, né, eu acabei falando, estruturas, né? Você precisa de uma estrutura para venda, por exemplo, poderia ter formado uma wedge, poderia ter tido mais um topo aqui, ó, e aí eu teria aqui uma wedge, e aí se desse gatilho por aqui, seria interessante pensar na possibilidade, né, de uma wedge a favor já da ideia de uma MTR, já tinha tido a pressão dos vendidos, então eu não seria já mais o primeiro a estar vendendo aqui, né, já teve a pressão anterior, né, então eu estou autorizado, por exemplo, a pensar em vendas depois que eu vi essa primeira movimentação. E outro ponto, né, é que aqui já havia tido, né, troca de estrutura, tá? Porque aí eu já tinha aqui algumas mínimas, né, e essas mínimas elas foram renovadas, tá? Aqui por essa movimentação. E aí eu tinha essa possibilidade dessa perna aqui ser replicada para baixo, mas aí já era tarde, né? E aí, aqui formou um topo duplo, né? E aqui é legal também, né, a gente citar, por quê? Porque topo duplo, né, pessoal, quando ele tem seu rompimento, né, ele tem seu alvo projetado para baixo, né, 100%, e ele veio pagar essa movimentação bem aqui, tá? Se você pegar aqui, ó, o topo dessa movimentação com o fundo, né, ele veio pagar aqui exatamente, né, de forma mais micro, a leitura, né, de um topo duplo, né, rompido, né, quando ele tem seu rompimento. Então ele pagou essa movimentação, aqui a gente também tinha a nossa POC suporte, de novo aqui outra, né, então a gente vê que o preço acabou reagindo, tá? E estamos aqui agora, né, em uma lateralidade para amanhã, certo? A lateralidade qualquer coisa que abra, né, pessoal, dentro desse range aqui, você tem que tratar como lateralidade até romper. Romper, né, precisa de continuidade, né, precisa disso daqui, ó, precisa de gaps, né, precisa de barras, né, que mudem, né, a movimentação inicial, né, se fica com barras pequenas aqui, né, e falhando em fundo, né, provavelmente, né, a gente vai ter um pouco de problema. Esse fundo aqui está um pouco mais isolado, está, né, um pouco mais afastado, então ele seria mais interessante você pensar a princípio, né, nesse range aqui, tá? Nessa movimentação. Tá? Então, se o preço abrir aqui dentro, né, prepara um pouco para a lateralidade. E aqui, aquele ponto que eu havia comentado com vocês, né, que o preço encontrou um ponto de parada, ele fez um pullback, ó, ele volta a subir, ele rompe, né, essa movimentação, depois ele volta, né, então era resistência, passou a ser suporte, né, uma região de troca de polaridade, acabou atuando como suporte em alguns momentos aqui. E falando dos gatilhos, né, gatilhos operacionais, barras que rompem máximas anteriores, né, são barras mais interessantes, elas tendem a andar mais a teu favor. Aqui ela tem uma barra contida, essa outra barra aqui é uma barra com rompimento, então, teve boa continuidade. Aqui, barra com rompimento, barra com rompimento. Tá? E o ideal, né, pessoal, é que essas barras não tenham um pavio muito amplo, né? Por exemplo, essa barra aqui, ela tem um pavio amplo, andou, mas o ideal é que não tenha um pavio muito amplo. Aqui, né, um gatilho de venda, tá, operacional, só que aqui você seria o primeiro a vender, tá?
Então aqui era complicado. Aqui, de novo, gatilho de venda, também complicado. Por quê? Porque toda a estrutura aqui é de alta, tá? Então não adianta a gente tentar, mas esse daqui andou. Não, cara, você precisa, né, seguir regras. Então assim, se você quer pensar em vender contra uma forte pressão dessa, você tem que primeiro esperar isso daqui, né? Quebra da LTA, gap de média, para depois, né? Aqui sim, bacana você vender. Por quê? Porque você já assistiu tudo isso daqui. Aí você pega o primeiro gatilho dos 5 minutos, né, fazendo uma boa movimentação, né, você pegaria ainda quase 500 pontos aqui até a POC de volume. Tá? Então, no índice foi isso. Vamos bater um papo aqui sobre o dólar. O dólar, pessoal, ele saiu de uma forte lateralidade, tá? Já com uma barra realizando nova mínima. Em lateralidades, se eu estou trabalhando isso daqui nos 5 minutos, provavelmente eu estaria pensando em comprar essa movimentação aqui para um retorno, tá? Ao meio da lateralidade, não para uma reversão. Mas aqui a gente está falando do diário, né? Aqui as coisas podem se complicar um pouquinho mais, tá? Mas não fechou o gap, então talvez, né, a gente ainda possa ter esse gap aqui, ó, fechado, tá? Esse gap aqui do diário, certo? Que é essa movimentação aqui. Então a gente ainda pode, por exemplo, experimentar o fechamento desse gap, mas eu pensaria mais numa movimentação de alta aqui, tá? Por quê? Porque acabou de testar nova mínima, saindo de uma lateralidade muito forte. Normalmente, né, rompimentos de lateralidade tendem a fazer uma movimentação inversa, né? Tende a ter uma reversão abrupta, né? Até mesmo talvez uma 2BR aqui, fechando, né, com uma barra positiva a barra seguinte. Tá? Abre um gap de baixa, né, mas acaba fechando, né, como uma barra positiva, né, algo, tá, como isso aqui. Por quê? Porque é a lateralidade. A lateralidade ocorre reversão abrupta. E aqui a gente acabou de ter, né, uma nova mínima. E novas mínimas em lateralidades costumam falhar, pelo menos a princípio. Né? Pode até não subir tanto, pode ser uma barra um pouco menor, deixar um pouco mais de pavio, mas normalmente, né, não se vê continuidade imediata saindo de lateralidade. Pode acontecer, o preço pode fazer o que ele quiser, mas a princípio, né, pensando como está saindo essa movimentação rápida de uma lateralidade, né, e ainda demonstrou, né, uma rejeição ao fundo duplo, né, mesmo vindo um pouco abaixo aqui, eu ficaria atento à possibilidade de movimentação de alta. Tá? No M60, né, bandeira canais de alta, bandeira de baixa, né, acabou rompendo essa movimentação aqui para baixo, né, teve 3 toques, né, aqui também, consegue observar, né, aqui a ideia, né, das três puxadas, tá? Depois dessas 3 puxadas aqui, ele renovou essa mínima, né? Normalmente quando renova a mínima, né, ele acaba gerando, né, uma possibilidade de segunda perna, tá? Sem renovar a mínima, né, não temos ainda assim bem definido o potencial de uma wedge. A princípio, né, eu esperava que ele renovasse essa mínima aqui, ó, tá? Eu realmente não considerei o potencial de toda essa segunda perna, porque normalmente eu esperava que ele viesse abaixo dessa mínima aqui, tá? E ele não veio, né? Ele fez essa daqui e depois ele acabou fazendo uma nova mínima. E nisso mudou, né, a possibilidade da estrutura da movimentação. Depois ele deixa um topo aqui mais alto que esse, porém mais baixo que esse. Então a movimentação, deixa eu apagar aqui que fica mais fácil, né? Acabou sendo essa. A estrutura em si mudou, né? Você tem topo, topo mais baixo, mínima, mínima mais baixa, né? E rompimento. E não dá para você trabalhar contra, né, pessoal, rompimento. Não existe a possibilidade de você trabalhar. Isso aqui você tem que treinar e reconhecer. Porque é o único modo, né, que você não pode estar contra rompimento. Modo rompimento, micro canal, canal estreito, tá? Você não pode pensar em se posicionar contrário a isso daqui. E aí, já nas barras iniciais, aqui você vê o bom rompimento, né, um bom rompimento de uma barra do M60. Tá? E ela teve, né, forte continuidade. Aqui nos 5 minutos, né, tivemos uma movimentação inicial de alta, tá?
Deixa eu só carregar aqui. Aqui tinha, né, uma POC por volume, tá passando ali. Mas o que é interessante, né, dessa movimentação? Aqui também teve, né, 3 pequenas puxadas, né, que você consegue ligar aqui também. Tá? 1, 2, 3, né, 3 puxadas, um topo duplo, tá? E depois essa movimentação aqui ganhou pressão, tá? A estrutura inicial é de alta, tá? Isso aqui é importante a gente relembrar. E lembrar, né, que sempre que você tiver 3 puxadas, é interessante você estar realizando lucro, porque você pode ver uma movimentação, às vezes, um pouco mais profunda. Não que você tenha que esperar, por exemplo, sempre que tenha 3 puxadas, né, você pensar já que você vai ter uma reversão. Tá? Mas é interessante você começar, né, a racionalizar um pouco essa ideia, né, de contar essas puxadas, tá? Em lateralidades não, né, porque aí são voltados mais para duas pernas. Aqui, né, fez também uma movimentação parecida, né, com aquela lá do índice, tá? Como assim uma movimentação parecida, né? Aqui, depois de forte pressão, né, aqui você vê, ó, também, deixa eu trocar essa linha aqui para reta. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 boas barras de tendência, ó, nada contra. Então aqui iniciou um microcanal. Esse microcanal teve continuidade direta, tá? Também com modo rompimento, tá? Você consegue observar ali de maneira mais próxima. Deixa eu tirar essa linha aqui. Mas de maneira mais próxima, né, você consegue ver que foram ficando gaps abertos, que é uma característica do modo rompimento. Para a galera da sala lá, eu mandei algumas páginas do livro, para que se decore. O que é o modo rompimento? É um modo com gaps abertos, é a característica que você vai ver principal nisso daqui. Por quê? Porque quando a barra seguinte volta, né, e ela acaba fechando o gap, né, no modo rompimento, já não é mais modo rompimento, é no máximo microcanal. Mas aqui, ó, tudo isso daqui é modo rompimento. Olha quantas barras, né, em modo rompimento teve aqui. Tá? E aí, quando rompe, né, o fundo anterior, aí você pode também, né, claro, trabalhar movimento projetado, certo? Só que ele foi dando alvos, né, bem maiores, né, do que os alvos do dia, né? Já visualmente aqui você consegue ver de maneira bem fácil, né? E aí você tem que tirar o zoom, né, e aí para estar em frames maiores, né? Ou você só tira o zoom aqui, né, e vai pegar aqui um pivô maior, tá? Você vai pegar a cabeça desse pivô aqui, tá? E aí, nisso aqui você vem atrás de alvos. Como ele passou do terceiro alvo dessa movimentação aqui, que é uma movimentação mais próxima da gente, né, você pode ir traçando alvos de time frame maior. Esse aqui é do 60, tá? Ele não chegou. Era em 5181, é o primeiro alvo, tá? Do M60. Que aí é da movimentação bem mais macro, tá? Como ele já tinha dado, né, dessas outras movimentações aqui, eu acabei trazendo para essa daqui. E aí ele quase chegou nessa região aqui. Ainda fica a possibilidade, né, dele chegar, dar esse alvo, fechar o gap e depois inverter, né, um pouco a movimentação, tá? Aqui, né, que eu estava conversando com vocês, tivemos aqui uma boa movimentação, né, uma forte movimentação de baixo, praticamente essas bandeirinhas mínimas aqui, bandeira de uma barra só, tá? Aqui outra bandeirinha, né, bandeira de baixa, né, são pequenos canais de alta, tá? Canal de alta pode se converter numa bandeira de baixa, né? Esse aqui não está em frame menor, você também acabaria vendo, né, uma bandeira. E aí, aqui, né, eu tenho a possibilidade de gap de média e eu tenho a possibilidade disso aqui ser MTR, tá? Só que isso daqui se converteu só numa lateralidade. Isso aqui é um bom modo rompimento. E é um modo rompimento de muitas barras, então essa movimentação aqui pode abrir acelerando. Mas, tudo dentro disso daqui, ó, tá? É interessante você considerar a lateralidade. Então, o preço abriu aqui, cuidado aqui com a ideia de fundo duplo, ó, tá? Porque aí, né, ainda assim, pode estar dentro da ideia da MTR, tá? Já tivemos gap de média. E o que o preço pode vir fazer? Ele pode vir fazer um fundo duplo mais baixo, tá? Fechar o gap e daí, né, reverter essa movimentação. Mas para isso ele também vai ter que sair de dentro dessa lateralidade, tá? Então, temos uma lateralidade estreita, que ao abrir pode gerar algum tipo de movimento de aceleração, tá? Tanto para cima quanto para baixo, a gente não sabe onde vai abrir, mas a princípio trate, né, essa região aqui
como sendo uma região de lateralidade. Lembre que tem alvo aqui embaixo, que tem o gap do diário. Em lateralidades, gaps são fechados. E depois de fechar o gap, né, essa condição fica satisfeita e ele pode voltar, né, a subir. Né, porque é o que ocorre em lateralidade. Né, ele fecha o gap e depois ele volta para o meio da lateralidade. Tá bom? Então, atenção a isso daqui, né? Microcanal, depois isso daqui virou canal estreito, depois virou de novo, né, outro modo rompimento, barras amplas, de novo canal estreito, né, você não vê mais do que 3 barras de alta, tá, consecutivas, sem retomada da movimentação de queda. Aqui as coisas mudaram um pouco, né, mas aqui você seria também, né, a mesma ideia do primeiro a comprar, e a ideia não é essa, né, que você fique caçando, por exemplo, fundo de movimentação. O ideal, né, é que você esteja aproveitando, né, a movimentação a favor da tendência, né. Aqui as médias estão alinhadas, direcionais, tá? Então a tendência, né, era que o preço viesse dar alvos cada vez mais baixos, beleza? Então era isso para hoje. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Valeu, forte abraço e até mais. Bons trades amanhã.